Olá pessoal do Estratégia, aqui é o professor Eric Alves e esse é mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Na aula de hoje nós vamos iniciar a tratar do tema Organização da Administração Pública. Especificamente nós vamos tratar do assunto centralização, descentralização e desconcentração, que são as técnicas que a administração pública utiliza para distribuir suas competências e organizar seus órgãos e entidades. Por favor, corta aqui para mim no slide. Vamos lá, então. Tá aí, nosso assunto de hoje, centralização, descentralização e desconcentração. Antes de iniciar no assunto propriamente dito, nós precisamos diferenciar aqui dois conceitos importantes para o entendimento desse assunto, que são os conceitos de entidade e órgão, né? Vamos lá. Entidade é uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica própria, tá? Então, aqui a característica da entidade é possuir personalidade jurídica própria, tá? Uma entidade, ela pode ser uma entidade política, né? Nós temos aqui entidades políticas. E também temos entidades administrativas. Entidades administrativas. E qual a diferença entre elas? Basicamente, a entidade política, ela possui autonomia política, ou seja, ela tem a capacidade de legislar. Então, quem tem a capacidade de legislar no Brasil? São os entes federados, né? A União, os estados e os municípios, tá? Aqui também o Distrito Federal. Tá ok? Então, entidades políticas possuem capacidade de legislar. Por outro lado, as entidades administrativas, elas não podem legislar, elas apenas executam as leis editadas pelas entidades políticas. As entidades administrativas, a característica principal dessas entidades é a autonomia administrativa. Elas não têm autonomia política. Ao contrário das entidades políticas, as entidades administrativas não têm autonomia política, elas possuem apenas autonomia administrativa. E quem são as entidades administrativas? São as chamadas entidades da administração direta, basicamente aqui as autarquias, as fundações e as empresas estatais. Aqui, empresas estatais, nós temos as empresas públicas e sociedades de economia mista. Tá ok, pessoal? Então, entidades administrativas não possuem autonomia política, não podem legislar, possuem apenas autonomia administrativa. Ou seja, elas podem organizar seus serviços, elas podem executar suas atividades com autonomia, mas não podem legislar. Elas apenas cumprem as leis editadas pelas entidades políticas. E entidades administrativas, quais são? As autarquias, fundações, empresas estatais, aí incluída as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Tá? Em outro vídeo, nós vamos tratar das características dessas entidades da administração indireta, tá ok? Aqui, agora, é importante fazer essa diferenciação entre entidades políticas e entidades administrativas, tá ok? Ao lado das entidades, nós temos os órgãos, tá ok? Vou apagar aqui para facilitar a leitura. Os órgãos, ao contrário das entidades, eles não possuem personalidade jurídica, ok? Então, a principal característica do órgão é não possuir personalidade jurídica própria. O órgão, ele é apenas uma unidade de atuação integrante da estrutura de uma entidade. Ou seja, ele realiza as atividades da entidade a que pertence. A doutrina costuma chamá-los de centros de competência, né? Centros de competência. Ou seja, a entidade possui uma série de competências e
cria vários órgãos na sua estrutura interna para desempenhar essas competências, né? Cada órgão vai desempenhar uma função específica da entidade, tá ok? Detalhe importante é que os órgãos, eles podem integrar a estrutura de entidades políticas. Por exemplo, nós temos aí os ministérios, né? Os ministérios integram a estrutura da entidade política União, e também nós podemos ter órgãos nas entidades administrativas. Por exemplo, numa autarquia ou numa empresa pública, nós temos uma série de departamentos, né, que são centros de competências dessas entidades, tá ok? Então, repetindo, os órgãos eles podem integrar a estrutura tanto das entidades políticas como das entidades administrativas, tá ok? Vamos prosseguir? Para o desempenho das suas atribuições, a administração pública ela organiza seus órgãos e entidades com base em 3 princípios fundamentais. Quais são? A centralização, a descentralização e a desconcentração. Tá ok? Esses são as formas, né, as técnicas que a administração pública utiliza para organizar seus órgãos e entidades. Vamos ver detalhadamente cada uma delas. Primeiro, a centralização. Quando executa suas atividades de forma centralizada, né, quer dizer que o Estado ele executa as tarefas diretamente por meio das pessoas políticas. Por exemplo, ocorre a centralização quando o município, através dos servidores lotados numa secretaria, por exemplo, a Secretaria de Obras, ele realiza um trabalho de limpeza das ruas da cidade. Nesse caso, quem está realizando o serviço? Qual é a pessoa jurídica responsável? É o próprio município, né? Ele executa as tarefas diretamente e, para isso, ele utiliza como instrumento de ação um órgão da administração direta, no caso, a secretaria, tá ok? Então, na centralização, o Estado executa as tarefas diretamente por meio das pessoas políticas. A centralização é a característica aqui da administração direta, tá ok? Então, a própria pessoa política, não há a criação de uma outra pessoa jurídica distinta, é a pessoa jurídica da própria entidade política que executa o serviço. A centralização é bem simples, é basicamente isso. O Estado executa as tarefas diretamente por intermédio dos órgãos da administração direta. Agora, a diferenciação mais importante aqui é entre desconcentração e descentralização, que é onde pode ocorrer alguma confusão aí em vocês. Então, vamos explicar bem para esse ponto aqui ficar bem claro, a diferença entre desconcentração e descentralização. Para explicar esse ponto, eu resolvi aqui fazer uma analogia aqui para vocês. Uma orquestra, né, que é uma orquestra, ela possui vários instrumentos, né, vários naipes de instrumento. Então, nós temos aqui os violinos, né? Temos violinos 1, a seção de violinos 2, temos as violas, né? Aqui atrás nós temos as clarinetas, aqui mais atrás nós temos a percussão, né? Temos aqui a parte da percussão, temos a parte aqui também dos metais, trombones e tuba. Então, uma orquestra, ela é dividida em vários departamentos, né? Cada um desse conjunto de instrumentos, ele realiza uma tarefa diferente na orquestra. Cada um tem um naipe diferente, cada um executa um arranjo diferente. Só que quando eles se juntam, né, sobre a batuta aqui do nosso maestro, sob a orientação do maestro, sai lá a música, sai lá a sinfonia que tem um sentido, é bonito de ouvir para quem tem um sentido para quem está ouvindo. Então, é uma série de tarefas executadas de forma coordenada. Cada setor desse aqui possui uma atribuição, uma tarefa, né? Eles estão subordinados aqui ao maestro, mas aqui é uma orquestra só, nós temos uma orquestra, apesar de ter vários setores, nós temos uma orquestra. Então, trazendo aqui para a administração pública,
É como se isso aqui fosse, a orquestra toda fosse a União, né? Então, temos aqui a União, o nosso maestro seria o presidente da República, né? Cada setor desse aqui seria os ministérios, né? O Ministério dos Violinos, aqui o Ministério das Violas, aqui o Ministério dos Contrabaixos, tá ok? Então, são todos órgãos integrantes da nossa orquestra, são vinculados por uma relação de hierarquia, todo mundo tem que obedecer aqui o nosso maestro, o presidente da República, e todo mundo seguindo num só objetivo, que é tocar a música, né? A música está escrito ali na partitura, que, trazendo aqui para a nossa analogia, poderia ser as leis, né? Então, as leis que são aprovadas lá pelo Congresso, no caso aqui as partituras são compostas, né, pelos compositores, a orquestra tem que seguir a partitura da mesma forma que a administração pública tem que seguir as leis, tá ok? Então, essa é a característica aqui da desconcentração. Nós temos apenas uma pessoa jurídica, no caso a orquestra, vários órgãos, né? Vários centros de competência, todos ligados numa relação de hierarquia, né? Com o órgão aqui principal, todos e seguindo uma só estratégia, tá ok? Então, essa seria a nossa desconcentração, tá ok? A descentralização, ao contrário, por exemplo, a orquestra toca, tem lá o seu repertório, só que ela decide tocar um repertório diferente, ela quer tocar em lugares menores, ter uma agenda mais flexível. O que ela faz? Ela pega um contrabaixo desse aqui, né? Pega umas violas dessa daqui, pega mais uns violinos desse e cria aqui a nossa orquestra de câmara, né? Então, ela pega uma parte aqui do seu patrimônio e cria uma outra entidade. Então, aqui é uma outra entidade, uma entidade diferente, com personalidade jurídica própria. Então, aqui a nossa orquestra de câmara, ela vai ter sua agenda própria, vai ter seu repertório próprio, separado da orquestra, tá ok? Então, aqui foi criada uma nova entidade para desempenhar uma tarefa com autonomia, tá ok? Então, esse seria a principal característica da descentralização. Eu crio uma entidade com autonomia para desempenhar determinada tarefa e dou a essa entidade, né, uma personalidade jurídica própria e autonomia para desempenhar suas atividades, tá ok? Então, essa analogia que eu gostaria de trazer para a gente procurar entender essa diferença entre desconcentração e descentralização. Agora eu vou passar aqui os conceitos, né? Os conceitos que estão por trás desses institutos. Na desconcentração, então, reforçando, existe só uma pessoa jurídica, no caso lá teria só a orquestra. Na administração pública, então, por exemplo, seria a pessoa jurídica União, ok? Então, uma pessoa jurídica com distribuição interna de competências. Então, nós temos aqui a União, ligado à União, nós temos vários ministérios, né? Então, temos o Ministério A aqui, por exemplo, o Ministério B, o Ministério C. Mas nós temos apenas uma pessoa jurídica e ela cria vários órgãos, vários centros de competência para executar as suas tarefas, ok? Então, só uma pessoa jurídica. A entidade se desmembra em órgãos organizados em hierarquia. É uma técnica administrativa para melhorar o desempenho, ok? Então, a entidade tem uma série de competências, né? A União tem que garantir a saúde, a educação, a cultura, e ela divide essas competências em vários órgãos. Então, vou ter o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura. Para quê? Para melhorar o desempenho. É melhor ter um órgão cuidando de cada uma dessas entidades, um órgão especializado, do que acumular tudo nas costas de uma pessoa só, tá ok? Outro ponto importante é que a desconcentração ocorre tanto na administração direta como na administração indireta, tá ok? Então,
Já deu o exemplo da União, que cria vários ministérios, então é um exemplo de desconcentração na administração direta. Esse ministério, por sua vez, ele também cria várias unidades internas, ou seja, ele cria vários órgãos. Em cada ministério, eu tenho vários órgãos internos para também melhor distribuir suas funções. Por exemplo, lá no Ministério da Educação, existem secretarias de educação básica, de educação superior, de educação profissional, tecnológica. Então, também são órgãos sem personalidade jurídica própria que são criados dentro do Ministério, que por sua vez é um órgão da União. A personalidade jurídica aí é uma só, qual é? É a da pessoa política União. E também na administração indireta nós podemos ter descentralização, por exemplo, numa universidade. Normalmente a universidade pública é constituída na forma de autarquia. Então, lá na autarquia, que é a pessoa jurídica, que é uma entidade com personalidade jurídica própria, na universidade nós temos diversos departamentos também, diversos órgãos especializados. Por exemplo, temos o departamento de graduação, departamento de pós-graduação, departamento de direito, de economia. Então, esses são órgãos. Cada departamento desse, ele não possui a personalidade jurídica é de quem? É a da universidade, da autarquia, da entidade, tá ok? Esses órgãos são criados para quê? Para melhorar o desempenho daquela entidade. Nós temos aqui diversas formas de desconcentração. A primeira delas é em razão da matéria. Então, em razão da matéria, eu faço a desconcentração, eu crio órgãos em função da matéria. Então, vou criar um órgão para cuidar da matéria saúde, então crio o Ministério da Saúde, um outro órgão para cuidar da matéria educação, crio o Ministério da Educação, tá ok? Então, posso desconcentrar em razão da matéria. Eu também posso fazer a desconcentração em razão do grau de hierarquia, do grau ou da hierarquia. Por exemplo, eu crio um ministério, e depois desse ministério, por sua vez, ele cria uma secretaria, a secretaria já cria uma superintendência, a superintendência já cria uma delegacia. Então, aqui nós temos uma ordem de hierarquia, um grau, ok? O ministério, embaixo do ministério nós temos secretaria, ou seja, a secretaria está subordinada ao ministério. Embaixo da secretaria nós temos a superintendência e assim por diante, tá ok? Então, eu posso também desconcentrar criando vários graus de hierarquia. Eu também posso fazer a desconcentração pelo critério territorial, tá ok? Então, eu crio uma superintendência para cuidar dos assuntos lá em São Paulo, outra para cuidar dos assuntos lá no Rio Grande do Sul, tá ok? Então, a localização, o território, o critério territorial também é uma forma de efetuar a desconcentração. Finalizada a desconcentração, vamos passar agora à descentralização. A descentralização, lembrando lá da nossa analogia, nós tínhamos a orquestra e queríamos executar um repertório diferente, fazer uma agenda diferente, com um público diferente. Nós criamos uma orquestra de câmara, uma outra entidade com agenda própria, com autonomia para desempenhar essas funções. Então, a descentralização é a distribuição de funções para outra pessoa jurídica, ok? Então, eu distribuo essa função que é minha para outra pessoa jurídica. Aqui, detalhe, coloquei aqui em parênteses, ou física, porque o mais comum é haver a descentralização para outra pessoa jurídica, mas também é possível haver descentralização para pessoa física, tá ok? Então, na nossa aula sobre serviços públicos, nós vamos ver em que situações isso pode ocorrer. Aqui o que é importante a gente saber, que a descentralização ela pode ocorrer tanto para uma pessoa jurídica, que é o mais comum, como também para uma pessoa física. Então, detalhe aqui, a descentralização nós podemos dizer que é um desempenho indireto de atribuições públicas, tá ok? Então, o Estado, ele executa uma tarefa que é sua indiretamente, ele cria ou transfere aquela sua atribuição para uma outra entidade. Então, é como se ele estivesse executando, só que de uma forma indireta. Não há hierarquia. Esse é um detalhe muito importante. Na descentralização,
não há hierarquia em nenhuma forma de descentralização. Mas no próximo slide nós vamos ver as formas de descentralização que existem. Em nenhuma delas há hierarquia entre a entidade mãe, podemos assim dizer, e a entidade que recebe esse serviço. Por exemplo, a orquestra, a orquestra de câmara, ela não é subordinada lá à orquestra sinfônica da qual os músicos saíram, tá ok? Então, a orquestra de câmara, ela tem autonomia para desempenhar as suas funções. Não há hierarquia em nenhuma forma de descentralização. Existem duas formas aqui mais amplas, né, no sentido amplo aqui de classificar a descentralização. A primeira seria a descentralização política. A descentralização política ela é uma característica dos Estados federados, tá ok? Então, é a criação de pessoas políticas para o exercício de competências próprias, que não provém de um ente central. Por exemplo, os estados e os municípios, eles extraem suas competências diretamente da Constituição. Então, e não são subordinados à União, tá ok? Então, o detalhe aqui, a descentralização política é justamente pegar essas atribuições regionais e municipais e criar uma entidade política, no caso os estados e os municípios, para cuidar dessas questões regionais e locais, sem subordinação ao ente central, sem subordinação à União, tá ok? Então, resumindo aqui, descentralização política é a criação dos Estados federados, tá ok? E a descentralização administrativa significa a criação de entidades descentralizadas para o exercício de competências provenientes de um ente central. Então, basicamente, o ente central, por exemplo, a União, ou os estados, ou os municípios, ele transfere aquela competência que é sua para uma entidade administrativa. Ou ele pode criar uma entidade da administração indireta, pode criar uma autarquia, uma empresa pública, ou também ele pode fazer essa descentralização para entidades privadas previamente existentes, tá ok? Mas a descentralização administrativa, a característica aqui que sinaliza a ocorrência desse tipo de descentralização é o exercício de competências provenientes de um ente central, tá ok? Então vamos ver aqui os tipos de descentralização administrativa. O primeiro tipo é a descentralização por serviços, funcional, técnica ou por outorga, tá ok? Por serviços, funcional, técnica ou por outorga. São vários nomes aqui, mas é importante vocês saberem aqui esses vários nomes para o mesmo tipo de descentralização, porque às vezes a banca lá fala, essa situação é uma descentralização por serviços, ou é uma descentralização técnica, então é bom saber que essas expressões aqui, por serviços, descentralização funcional, descentralização técnica ou descentralização por outorga são expressões sinônimas, tá ok? Qual é a característica desse tipo de descentralização? É uma entidade política, né? A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. Ele transfere a titularidade e a execução de determinado serviço público. Ele cria uma pessoa jurídica e atribui para essa pessoa jurídica a titularidade e execução de determinado serviço público. O exemplo aqui é a criação das entidades da administração indireta, tá ok? Transfere a titularidade e a execução de determinado serviço público. Depende de lei, em sentido formal, então, para eu transferir o serviço para uma entidade da administração direta, depende de uma edição de uma lei em sentido formal. O que essa lei vai fazer? Ela vai efetivamente criar essa entidade da administração indireta ou vai autorizar a criação da entidade. Essa descentralização é por prazo indeterminado, tá ok? Então, eu transfiro, essa é a principal característica aqui, quando diz aqui que transfere a titularidade do serviço, né? Então, a lei, quando é editada uma lei, ele transfere a titularidade. Quer dizer que o Estado, quando ele cria
uma autarquia, por exemplo, e transfere para ela aquele serviço, o Estado ele só pode retomar aquele serviço de volta se tiver uma edição de uma outra lei. Então, o Estado não pode, de uma hora para outra, o governo não pode querer retomar aquele serviço. Ele depende da edição de uma outra lei. Então, por isso que se diz que se transfere a titularidade do serviço. Tá ok? E também por isso que se diz que esse tipo de descentralização é por prazo indeterminado. A lei não diz ali um prazo em que aquela entidade vai ser criada e depois vai deixar de funcionar. Não existe isso. Ela é criada por prazo indeterminado. Para ela ser extinta, tem que ser editada uma outra lei. Tá ok? Então, resumindo aqui, descentralização por serviços, funcional, técnica ou por outorga, significa o quê? É criação de entidades da administração direta. Né? Cria a entidade da administração direta, transfere para ela a titularidade e a execução de determinado serviço público. E para isso depende da edição de uma lei em sentido formal. Lei em sentido formal quer dizer o quê? Aprovada pelo Poder Legislativo. E a descentralização é por prazo indeterminado. O segundo tipo de descentralização é a descentralização por colaboração ou delegação. Vamos ver aqui as características. Transfere apenas a execução de determinado serviço público à pessoa previamente existente. Primeiro detalhe aqui, transfere apenas a execução, não transfere a titularidade. Titularidade, não transfere. Esse tipo de descentralização pode ser por contrato ou por ato administrativo unilateral, tá ok? Então, diferente da descentralização por serviços, a descentralização por colaboração ou delegação é feita por contrato ou ato unilateral. Não é por lei, é por contrato ou por ato unilateral. O prazo é determinado. No caso de contrato, quando essa descentralização é feita por contrato, o prazo é determinado. E indeterminado quando é feita por ato administrativo. Então, esse tipo de descentralização ocorre em quais situações? Nas concessões e permissões de serviços públicos. Então, nesse caso, o Estado ele transfere a execução de determinado serviço público a uma pessoa, normalmente uma pessoa jurídica, de direito privado, previamente existente, e o poder público conserva para si a titularidade do serviço. É o que ocorre, por exemplo, nas concessões de aeroportos, de rodovias para entidades do setor privado. Detalhe aqui, ao transferir apenas a execução e não a titularidade do serviço, o poder público ele pode dispor desse serviço de acordo com o seu interesse, ou seja, com o interesse público. Ou seja, o que isso quer dizer? Que ele pode alterar unilateralmente as condições da execução do serviço, ele pode aplicar sanções para as empresas, ele pode retomar a execução daquele serviço, tá ok? Então, como ele não transfere a titularidade, ele tem esse poder de ingerência sobre o contrato. É diferente lá da descentralização por serviços, em que o poder público, como a descentralização é feita por lei, ele não tem esse tipo de ingerência. Lá o controle é apenas finalístico, é só uma supervisão. Aqui não. Na descentralização por colaboração, o controle é rígido, tá ok? E por fim, nós temos a chamada descentralização territorial ou geográfica. Ocorre quando o Estado transfere competências administrativas genéricas para entidade geograficamente delimitada. Tá bom, pessoal? Esse aqui é o conceito da doutrina. Transfere competências administrativas genéricas para entidade geograficamente delimitada. Essa aqui é a expressão-chave para administração territorial ou geográfica. O exemplo aqui são os territórios federais. É o exemplo clássico. Para lembrar desse tipo de descentralização, é a criação de territórios federais. A característica aqui é o qual? Ela permite o exercício da capacidade legislativa, porém sem autonomia. Ou seja, os territórios federais eles podem legislar, mas eles não têm a mesma autonomia, por exemplo, que um estado ou um município.
Por quê? Porque eles se subordinam às normas emanadas pelo Poder Central, no caso dos territórios federais, o Poder Central é a União. Tá, ok? Nesse tipo de descentralização, o território ele exerce lá os encargos públicos, normalmente os encargos que são exercidos aí pelos municípios. Distribuição de água, luz, gás, o poder de polícia, proteção à saúde, educação, esse tipo de serviço. Só que ele não tem a mesma autonomia que um estado ou um município possui, tá ok? Lembrando, a descentralização territorial ou geográfica, no Brasil, atualmente, ela só pode ocorrer na hipótese de criação de territórios federais, tá ok? Então é isso, pessoal. A teoria que eu tinha para passar para vocês. Vamos ver algumas questões de prova, só para consolidar alguns pontos importantes. A primeira diz que a criação por uma universidade federal de um departamento específico para curso de pós-graduação é um exemplo de descentralização. Bom, pessoal, a criação desse departamento, de pós-graduação é para quê? É para melhor distribuir as competências institucionais da universidade. Ou seja, ele cria esse departamento para melhorar o seu desempenho na área de pós-graduação. Eu crio um órgão especializado nesse tipo de assunto. Esse departamento ele não possui uma personalidade jurídica própria, ou seja, ele é vinculado hierarquicamente aos órgãos superiores da universidade. Tá, ok? Então, o que nós temos aqui? Apenas uma pessoa jurídica, no caso a universidade, ela está distribuindo internamente as suas competências para um departamento específico sem personalidade jurídica própria. Então, isso é descentralização? Não, isso é a desconcentração, tá ok? Desconcentração. Apenas uma pessoa jurídica que distribui suas competências internamente mediante a criação de um órgão. Então, nossa questão, o gabarito é errada. Não é descentralização, é desconcentração. A segunda questão diz o seguinte: a transferência pelo poder público por meio de contrato ou ato administrativo unilateral apenas da execução de determinado serviço público a uma pessoa jurídica de direito privado corresponde à descentralização por serviços, também denominada descentralização técnica. Pessoal, aquilo que eu disse, aqui essa questão ela confundiu apenas aqui o nome do tipo de descentralização. Quando eu transfiro por contrato ou ato unilateral apenas a execução de determinado serviço público a uma pessoa jurídica de direito privado previamente existente, estamos falando de descentralização por colaboração. Ou por delegação. E não descentralização por serviço. Ok? É o caso ali das concessões e permissões de serviço público. Lembra lá da concessão para os aeroportos e das rodovias também, que tem pedágio. Esse é o tipo de descentralização por colaboração ou por delegação. Tá ok? Então, a questão confundiu aqui, mais uma vez os conceitos, então uma questão que está errada. Gabarito errada. Tá ok, pessoal? É isso aí, ficamos por aqui, espero que tenham aproveitado, espero que o vídeo tenha ajudado vocês a compreenderem melhor os conceitos que passamos lá no nosso material. É isso aí, obrigado pela atenção e até a próxima.